Enquanto a apresentação vai entrando, eu queria só fazer uma introdução e estava aqui sentado com a Vivian aqui na frente, lembrando um pouquinho dessa caminhada. Enquanto o Dr. Edmundo falava que 2014 foi quando efetivamente teve início a Tech Laser, embora com uma história anterior aí com a AMEP. A nossa parceria com a Tech Laser também começou em 2014, um pouco depois daquela data, e eu não estava no IBS ainda naquele momento, mas a Vivian estava me contando que naquele momento a própria associação tinha alguma coisa na casa de 6 associados. Então ver esse crescimento de 6 para 31 é um negócio super interessante. E ao mesmo tempo começar a perceber que o quanto essa parceria entre o IBS e a Tech Laser nos levou a buscar cada vez mais competência em oftalmologia especificamente. Hoje a gente tem alguma coisa na casa de 40 clientes, ou talvez um pouco mais, 43 clientes em oftalmologia. Saindo do nicho hospitalar, dos hospitais gerais, é o nosso principal nicho de atuação, e isso fez inclusive com que nós criássemos uma equipe especializada em oftalmologia, de avaliadores especializada em oftalmologia, o que às vezes faz com que vocês vejam sempre os mesmos avaliadores nas instituições de vocês. Não é que a gente tem poucos avaliadores, não, a gente tem alguma coisa na casa de uns 80 avaliadores rodando nesse Brasil aí todos os dias, mas a gente criou um time mais especializado em oftalmo justamente para poder atender as demandas nesse nicho que é tão específico, que tem tantas especificidades, inclusive técnicas. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre outra metodologia de acreditação. Acho que a grande maioria aqui já conhece o IBS, mas como nós temos algumas pessoas que ainda não nos conhecem, eu vou falar rapidamente sobre o IBS. Nós somos uma instituição acreditadora fundada em 2012, a mais jovem do mercado. Esse mercado tem alguma coisa na casa, tem seis instituições acreditadoras, sendo que a mais jovem delas, depois do IBS, tem pelo menos 18 anos de atuação nesse mercado, e a gente fica muito orgulhoso de falar que a gente já, com tão pouco tempo, aí, sendo uma criança nesse mercado, a gente já é a segunda instituição acreditadora do nosso país pelo modelo da Metodologia Nacional de Acreditação. Mas agora, desde fevereiro desse ano oficialmente, fizemos o lançamento da metodologia em novembro passado, quando completamos 5 anos, mas a partir de fevereiro desse ano começamos a trabalhar com uma metodologia internacional, a metodologia AXA, que é o modelo oficial de acreditação dos Ministérios da Saúde, o modelo oficial do governo de Portugal e Espanha, tá? Mas além disso eu vou mostrar para vocês também com atuação em grande parte aí dos países do mundo. Bom, então eu estava só relembrando aqui que a gente cresceu bastante com essa parceria da Tech Laser e agradecendo vocês por essa parceria e dizendo que a gente tem se dedicado muito a cada vez atender melhor o nicho da oftalmologia. Então, desde 2012, atuando nesse mercado com a metodologia ONA, mais recentemente com a metodologia AXA, é a metodologia internacionalmente com o maior número de certificações, com todas as maiores certificações para instituições acreditadoras, triplamente acreditada pela ISQA, e que a gente trouxe para o Brasil no final do ano passado, depois de avaliarmos cerca de 32 metodologias diferentes ao redor do mundo. Nós fizemos um trabalho de pesquisa mesmo muito grande, conversamos com gente de Inglaterra, Austrália, Estados Unidos, França, inclusive Japão. Encontramos no modelo espanhol um modelo mais facilmente adaptável à nossa realidade aqui no Brasil e que não nos traria uma burocratização excessiva. Fizemos a tradução e adaptação dos manuais pessoalmente dentro da nossa diretoria para garantir que essa adaptação fosse fidedigna e trouxesse exatamente aquilo que pudesse ser um benefício para as instituições que aderissem a esse modelo. Não foi fácil fazer esse processo de tradução, mas eu confesso que eu fiquei feliz que a gente escolheu a espanhola e não a japonesa, porque traduzir o manual japonês ia dar um pouquinho mais de trabalho. Mas essa eleição, digamos assim, que nós fizemos, ela não partiu simplesmente dos interesses do IBS. Nós fomos investigar no mercado, não somente no nicho de oftalmologia, mas em todo o nicho de saúde, quais eram as principais dores das instituições que buscavam um modelo de acreditação internacional, e ouvimos coisas como o custo exorbitante, eu não tenho apoio nenhum, a implantação é longa demais, é muito difícil de entender, os conceitos não estão adaptados à realidade do Brasil, é muito burocrático, eu estou perdendo o foco no meu paciente.
Eu tenho alguns serviços de excelência, mas é muito difícil acreditar a organização de uma vez. O modelo é muito difícil de desdobrar para o nível operacional. Então, basicamente, essas foram as impressões que nós coletamos no mercado de saúde quando nós falávamos de acreditações internacionais. Então, diante desse processo seletivo, digamos assim, nós fomos buscar a metodologia AXA, que é, então, uma organização europeia responsável por uma metodologia de certificação dedicada à melhoria da qualidade e segurança dos serviços de saúde sociais. Mas o que é mais interessante é que essa não é simplesmente uma metodologia de acreditação de serviços de saúde. Eles se entendem como um motor propulsor para mudanças em sistemas de saúde e não somente em instituições de saúde. A melhoria aqui, ela tem a intenção de ser feita no nível do sistema e não no nível da instituição. Qualquer melhoria que cada um de vocês fizerem dentro das instituições de vocês, sem dúvida, melhora o sistema. Mas quando essa melhoria ela é planejada para o sistema inteiro, vocês se beneficiam ainda mais porque o movimento ele é de grande impacto, ele é de larga escala. E esse é o objetivo da AXA. O que comprova isso é que, além de trabalhar com o modelo de acreditação de prestadores de serviço de saúde, de empresas de saúde, eles também têm outros braços de negócio, como a acreditação profissional, ou seja, a acreditação do indivíduo que trabalha dentro de um prestador de serviço de saúde. São mais de 80 manuais de categorias profissionais diferentes, só para vocês terem uma ideia. Então, dentro dos médicos, você tem cada uma das especialidades, dentro da categoria de enfermagem, você tem níveis diferentes de acreditação, e assim por diante. Então você acredita o centro, acredita o profissional de saúde. Além disso, tem também um modelo de acreditação para programas de educação continuada, ou seja, o desenvolvimento das pessoas que trabalham dentro de serviços especializados ou serviços generalistas também pode ser acreditada. E por fim, o último dos braços de negócio criado pela AXA, a acreditação de aplicativos e soluções digitais. O objetivo não é acreditar a ferramenta em si, não é uma acreditação tecnológica propriamente dita. Mas no mundo de hoje, vocês sabem disso melhor do que eu, quando o paciente chega a um consultório, quando o paciente chega à frente do médico, normalmente ele tem mais informações do que o próprio médico. Ninguém sabe se essas informações são fidedignas ou não, mas ele chega com mais informações do que a gente pode imaginar. Muitas vezes, inclusive, prescrevendo o próprio tratamento, dizendo quais são os exames que ele precisa realizar e assim por diante. E normalmente ele coletou essas informações, ou algumas vezes ele coletou essas informações em sites, em aplicativos, em blogs e assim por diante, cuja procedência nem sempre é validada, nem sempre é comprovada. Então o foco dessa acreditação é justamente acreditar a fonte de dados dessas ferramentas informatizadas. Mas para que a gente possa entender como funciona o modelo da acreditação internacional, tudo parte de uma autoavaliação. O Dr. Edmundo falou bem aqui sobre os diagnósticos na ONA. Todo mundo que é acreditado aqui deve ter passado por uma primeira visita de diagnóstico. Essa visita é uma visita externa, ou seja, uma equipe de avaliadores foi até a instituição de vocês. Espero que tenha sido uma equipe do IBS, mas uma equipe foi até a instituição de vocês, fez uma avaliação inicial e entregou um relatório de diagnóstico que serviu como norteador do caminho que vocês trilharam para a acreditação. Aqui o caminho é diferente, é feita uma autoavaliação, vocês se autoavaliam em relação aos padrões, em relação aos requisitos. Para que isso aconteça, os requisitos são bastante autoexplicativos. Então ele parte de um padrão que é sim generalista, mas ele aprofunda nos seus requisitos em questões que são bem pontuais, dizendo para vocês, inclusive, como os avaliadores vão avaliar aquele requisito no dia da sua visita de avaliação. Então eles vão pedir para ver 3 prontuários, eles vão conversar com 2 profissionais da ponta. Então você começa a se preparar para a visita de acreditação desde o momento em que você começa a autoavaliação. A autoavaliação permite que a instituição ganhe uma consciência muito grande da sua capacidade de evoluir, de criar planos de ação, de melhorar efetivamente os seus processos, sejam eles assistenciais ou administrativos, mas mais do que isso, de sustentar esses processos ao longo do tempo. Porque os trabalhos de véspera de visita de certificação, eles fazem com que a gente atinja pontos de excelência muito altos, mas se a gente não se planejou bem para manter esse nível de excelência, o que acontece é que a gente bate lá em cima e volta aqui embaixo, e bate lá em cima e volta aqui embaixo. Talvez alguns de vocês já tenham vivido esse momento e não se preocupem, isso é uma realidade normal, não aqui no Brasil, mas em praticamente todos os sistemas de acreditação. O objetivo da autoavaliação é exatamente essa, que a gente ganhe consciência nesse trabalho de melhoria.
Esse sistema de autoavaliação, ele permite que vocês aportem evidências objetivas dentro do sistema. Então vocês vão anexar trechos do prontuário, vocês vão anexar ferramentas administrativas, indicadores, planos de ação, avaliação de desempenho dos profissionais que trabalham no serviço de vocês e uma equipe de avaliação, uma equipe coordenada por um gestor de projeto exclusivo vai acompanhar as evidências que vocês estão aportando dentro do sistema. Isso significa que no dia da visita de acreditação, o nosso trabalho, nossa equipe de avaliação mais instituição sendo avaliada se torna muito mais objetivo, porque boa parte das evidências já foi acompanhada ao longo dessa trajetória de preparação. Isso faz com que o tempo do projeto seja efetivamente menor do que qualquer outra metodologia de acreditação que a gente tenha disponível aqui no Brasil. Eu falo isso sem a menor sombra de dúvida. Para vocês terem uma ideia, a AXA não coloca um tempo mínimo para acreditação. Pelo contrário, ela coloca um tempo máximo. Porque ela entende que o seu modelo traz tantas ferramentas educacionais que é impossível que uma acreditação, independente do seu porte, seja ela uma clínica especializada com um pequeno porte, seja ela um hospital geral de grande porte, demore mais do que 12 meses para ser acreditada. Isso é uma regra da metodologia. O sistema fecha o projeto caso a gente não consiga evoluir nos 12 meses. E isso nunca aconteceu. Então significa que efetivamente o modelo está bem desenhado para isso. Além da questão do gestor de projetos, a instituição ganha um educador que vai acompanhar a evolução do projeto fisicamente através de 2 plantões de dúvida mensais durante esse trabalho de preparação. Essas visitas são presenciais e a gente chama de plantão de dúvidas mesmo. O objetivo é apoiá-los para que vocês não demorem demais para encontrar soluções para as dúvidas que vocês tiverem na construção do trabalho. A avaliação da satisfação ou experiência do paciente é uma das bases importantes da metodologia. Isso é algo que aqui no Brasil a gente ainda está aprendendo como fazer. Algumas instituições já evoluíram bem na avaliação da experiência do paciente, mas esse ainda é um tema relativamente novo para nós. E a grande vantagem é que ela permite que vocês conheçam, não é um objetivo da própria metodologia, é um objetivo para vocês, para quem está sendo acreditado, permite que vocês conheçam o que faz efetivamente com que um cliente escolha o serviço de vocês ou um outro serviço que ele tem acesso pelo seu plano de saúde ou eventualmente no seu tratamento particular. O cuidado, o desenho da metodologia, ele impulsiona que vocês tenham efetivamente o que a gente chama de cuidado centrado no paciente, ou seja, ele vai promover um cuidado coordenado, ele vai tentar entender se é perceptível para todas as etapas do processo assistencial, qual é o plano que nós temos com aquele paciente, se todo mundo conhece o que está acontecendo com ele. Nós vamos tentar entender se esse paciente está sendo educado do ponto de vista do seu tratamento e, obviamente, ninguém quer que um paciente tenha o mesmo domínio técnico que um profissional de saúde, mas é importante que ele saiba de onde eu vim, aonde estou e para onde vou dentro do meu tratamento, por que eu estou aqui, o que aconteceu, qual é o tratamento que nós estamos fazendo, qual é a minha perspectiva. Isso é educar o paciente. E, além disso, o cuidado precisa ser personalizado, a gente precisa entender, ainda que não num nível excelente de personalização, não atendendo cada paciente de forma totalmente individualizada, mas entender que o meu processo precisa também se adequar às particularidades dos diferentes perfis de pacientes que a gente atende dentro do nosso perfil epidemiológico. Ela estimula que os ciclos de melhoria sejam formais, ou seja, que a gente consiga perceber através dos nossos resultados, dos nossos indicadores, que efetivamente as melhorias que nós fizemos em 2017 apresentaram resultados positivos em 2018 e, consequentemente, para 2019. Com a formalização dos ciclos de melhoria, tanto a equipe de avaliação consegue efetivamente perceber a melhoria de vocês, como vocês se tornam muito mais conscientes de que as ações que vocês tomaram efetivamente trouxeram resultados. Uma das práticas importantes é o gerenciamento de protocolos e ele tem o grande objetivo de diminuir a variabilidade assistencial do processo. Com o crescimento dos serviços, a gente amplia muito o número de profissionais e a gente corre o risco do processo se despadronizar. Essa é uma das dificuldades que a gente ainda tem com a gestão da qualidade na área de saúde. Importante fazer um adendo, padronização não significa exatamente engessamento, então cuidado com esse conceito. Padronizar, por definição, na teoria da gestão da qualidade, traz consigo o conceito de flexibilização, ou seja, eu padronizo um protocolo,
mas eu preciso entender que de repente uma prática desse protocolo para o paciente que eu estou atendendo hoje não é aplicada porque ele tem uma condição individual, uma característica clínica que não permite que eu implante aquela prática do protocolo. Mas não por isso eu vou deixar de implantar o protocolo inteiro. As demais práticas são pertinentes àquele perfil de paciente também. Isso permite, claro, sem a menor sombra de dúvida, melhorar a eficácia clínica, mas também a eficiência operacional. Quando eu padronizo, quando eu diminuo variação, sem a menor sombra de dúvida, eu uso melhor os nossos recursos, sejam eles físicos, materiais, equipamentos, estrutura, e isso faz com que eu aproveite melhor o meu recurso, tornando a minha operação mais eficiente, gerando, inclusive, uma melhoria de resultado financeiro para a instituição. Todo o trabalho é estruturado para que o sistema de autoavaliação que eu citei para vocês seja preenchido em times, para que a organização não tenha uma pessoa que domine o sistema de gestão da qualidade, mas para que todos façam parte efetivamente do sistema de gestão da qualidade. Esse é um grande ganho da metodologia, faz com que a equipe esteja efetivamente engajada e os projetos de melhoria andem paralelamente, e não naquela dinâmica que muitas vezes nós da gestão da qualidade nos sentimos como aquele rapaz que fica lá no centro equilibrando os pratinhos, né? Eu equilibro um, eu largo um, equilibro o outro, volto, equilibro o outro, e plano de ação com prazo vencendo e assim por diante. A sistemática de comunicação deve ser estruturada, então mais uma das bases da metodologia é um plano de comunicação efetivo com o paciente, com família, com plano de saúde, para que os nossos resultados sejam percebidos por todas as pessoas que efetivamente têm interesse na nossa operação. De novo, desde o paciente até a operadora de plano de saúde, a fonte pagadora. A gente sabe da dificuldade que ainda existe nas fontes pagadoras para que elas entendam o resultado efetivo de um trabalho de gestão da qualidade, e é por isso que é importante que a gente demonstre para eles a melhoria da nossa eficiência operacional, porque aí eles vão nos perceber no nível do sistema como alguém que puxa o custo para baixo e não acrescenta custo na linha assistencial do doente. E a questão da gestão por processos, essa talvez uma das grandes dificuldades que a gente tem na área de saúde com qualquer metodologia de acreditação. Nós nascemos numa estrutura muito departamentalizada. A saúde é, por natureza, uma estrutura departamentalizada. A universidade, a escola de medicina, de enfermagem e assim por diante nos ensina departamentos, não nos ensina processos. Mas quando um paciente vai até uma instituição de saúde, ele não vai visitar um departamento. Ele vai visitar um processo assistencial, que começa muitas vezes lá no estacionamento da clínica e vai até de novo no estacionamento da clínica quando aquele paciente vai embora. Então, nem sempre ter um excelente atendimento médico, ter um excelente atendimento assistencial, nem sempre ter a melhor estrutura física é capaz de reter paciente na sua clínica. A gente precisa estruturar efetivamente um processo de atendimento que passa por questões administrativas de apoio e, claro, também pelas questões assistenciais. A gestão de resultados é outro dos pilares da metodologia. A busca, claro, é por níveis mais altos de desempenho. Então, desde o primeiro momento da metodologia, a gente trabalha muito fortemente com a construção da cultura de análise de resultados. Vocês serão estimulados pelo gestor de projetos, pelo educador que vai estar presencialmente na instituição de vocês, a analisar criticamente os resultados de vocês e entender o que aconteceu para que ele melhorasse e o que não aconteceu para que ele piorasse eventualmente. E ela traz consigo um outro diferencial competitivo, que é a possibilidade de acreditação de partes de uma organização. Imaginem que você é um serviço de oftalmologia que atende dentro de um hospital geral. Se você quisesse acreditar pelas metodologias que a gente tem hoje disponíveis no Brasil, você precisaria que o hospital geral tomasse a decisão de fazer uma certificação por inteiro e você seria uma parte dessa certificação. Assim como seria o ambulatório de cardiologia, assim como seria a UTI desse hospital, assim como seria o serviço de emergência e as demais especialidades clínicas que atendem nesse hospital. Com essa metodologia a gente consegue acreditar o que eles chamam de unidade de gestão clínica, ou seja, são fluxos assistenciais, são departamentos que estão ligados a especialidades e que podem ser acreditados independente da estrutura completa deste hospital. Tá? Inclusive o modelo da AXA nasceu em cima deste escopo. E depois se desenvolveu um modelo de acreditação do hospital como um todo, que é muito interessante, porque vai exatamente no sentido oposto da cultura que nós temos aqui no Brasil.
E a gente acredita de verdade que esse é um modelo que vai dar uma boa mexida no negócio ou acreditação aqui no Brasil, digamos assim. Aqui só uma demonstração gráfica, como se eu tivesse um hospital e cada um desses centros poderia ter uma acreditação isolada. É muito comum em Portugal e Espanha que nós tenhamos hospitais que são acreditados por inteiro em um nível de certificação e unidades isoladas em outro nível de certificação. Porque no final das contas, por mais que a gente não gostasse que isso acontecesse, nós temos sim ilhas de excelência dentro das nossas instituições de saúde e não há por que esconder isso. Talvez seja o melhor caminho reconhecer essas ilhas de excelência e usar isso como uma forma de motivar os demais centros, as demais unidades da nossa instituição a seguirem o mesmo caminho. Fazer a melhoria numa instituição de grande porte, numa instituição complexa, num sistema adaptativo como é o da saúde, não é simples. Por que fazer a melhoria de uma vez e não pensar em pequenos pedaços, em pequenos projetos, em projetos piloto, como a teoria da gestão da qualidade chama. Aqui eu trago para vocês uma lista dos serviços já, um pouquinho do panorama da AXA na Europa, especificamente voltado para a oftalmologia, tá? Acho que esse é um dado interessante para vocês conhecerem. Só para vocês entenderem, do lado esquerdo de vocês, aí para quem está olhando para a tela, do meu lado direito aqui, a gente tem serviços de oftalmologia, sejam eles especializados em oftalmologia, como esse último aqui, Moorfields Eye Hospital, do NHS na Inglaterra, seja, por exemplo, a gente tem Centro de Oftalmologia da França, sejam serviços de oftalmologia que estão dentro de hospitais, como eu citei para vocês agora há pouco, que foram avaliados em diversos países da União Europeia pela metodologia AXA. Tá? Por que as duas listas estão separadas? Porque esse é um projeto da União Europeia. A União Europeia tem um programa de saúde chamado Redes de Referência. O cidadão europeu tem o direito de ser atendido pelo mesmo padrão de qualidade, independente do país da União Europeia em que ele esteja. Então, a forma que a União Europeia criou foi definir uma rede de referência para cada especialidade. A oftalmologia tem a sua rede e quem avalia a qualidade desses serviços em toda a União Europeia é exatamente a AXA. Do lado de cá, nós temos aqui os serviços que diretamente contrataram a AXA para uma acreditação efetiva. Então, esses serviços estão acreditados e estes daqui foram avaliados pela AXA, aliás, pela União Europeia através da AXA, tá? Por que eu estou diferenciando essas duas colunas? Porque o trabalho da União Europeia envolve a avaliação pelos mesmos critérios, pelos mesmos padrões da AXA, mas não envolve a certificação, não é emitido um certificado para as instituições. Isso por uma regra da própria União Europeia. Ao todo, nós temos aqui alguma coisa na casa de 40 serviços, especificamente falando de oftalmologia. Só para vocês terem uma ideia do número total de acreditações, a AXA já tem alguma coisa em torno de 1.400 a 1.500 instituições acreditadas no mundo como um todo. Só esse trabalho das redes de referência da União Europeia significa 930 centros ou hospitais que foram avaliados pela metodologia na União Europeia. Se nós somarmos os hospitais avaliados pela metodologia mais os acreditados, nós temos alguma coisa na casa de 2.500 instituições acreditadas ou avaliadas em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, a metodologia que tem o segundo maior número tem alguma coisa na casa de 1.200 a 1.300. Nós estamos falando do dobro, tá? É um número realmente muito expressivo. Como é que funciona ou como é que funcionou esse processo no começo? Lá em novembro de 2017, quando nós fizemos o lançamento oficial da metodologia, nós trabalhamos aqui com um termo de reserva para as instituições pioneiras na metodologia AXA de acreditação. Quem aderiu a esse termo de reserva e ainda durante o ano de 2018, quem aderir tem a exclusividade no seu mercado local durante esse ano. Obviamente depois da assinatura do contrato. A partir de então inicia-se o processo de autoavaliação, que é aquele sistema informatizado que eu citei para vocês. Nesse processo de autoavaliação se inicia o acompanhamento do gestor de projetos e a participação do educador da nossa instituição em campo, junto com vocês, na própria instituição de vocês. Esse prazo da autoavaliação ele é máximo de 12 meses, mas para serviços que não são hospitais gerais,
nós estamos trabalhando com um prazo de 7 meses, você continua tendo direito aos 12 meses, obviamente, mas nós estamos entendendo como um prazo-alvo bastante factível, alguma coisa em torno de 7 meses, principalmente em virtude de todas as ferramentas educacionais que a ferramenta traz, que o sistema de autoavaliação traz. Para vocês terem uma ideia, existe um campo de exemplos, onde a gente pode anexar exemplos de como cumprir com um padrão, que tipo de indicador você tem que gerenciar para aquele padrão, para aquele requisito. Inclusive vocês, que forem avaliados por essa metodologia, podem fornecer exemplos de boa prática que ficarão dentro do sistema, tornando vocês grandes referenciais de benchmarking dentro da ferramenta, não só aqui dentro do Brasil, mas também para todas aquelas instituições que eu mostrei para vocês na lista anterior, que acessam exatamente o mesmo sistema que vocês vão ter acesso aqui no Brasil. Fazemos então a visita de certificação e depois entramos no ciclo de manutenção. A partir da certificação, em termos de metodologia, a dinâmica é muito parecida com a ONA. Certifico, visitas de manutenção e depois recertificação. A grande diferença é que o certificado nessa metodologia tem a validade de 5 anos, o que nos ajuda sobremaneira a diluir o custo da certificação, fazendo com que, na comparação de custo por tempo de serviço de acreditação, esse seja, sem a menor sombra de dúvida, o modelo mais interessante que a gente tem no mercado brasileiro. Depois que nós definimos a metodologia, só para vocês, como curiosidade para vocês, mais especificamente dentro do IBS, eu e a Vivian passamos alguma coisa na casa de uns 10 meses negociando com condição comercial para poder trazer efetivamente uma condição que fosse diferenciada aqui no mercado nacional. Nós tínhamos então para esse primeiro ano um alvo de 5 instituições pioneiras. Dentro do primeiro semestre nós conseguimos contar com a Oncocamp, que é uma clínica de oncologia na região de Campinas, super conceituada, CMA Anestesiologia, que é o serviço de anestesiologia que atua dentro dos hospitais da Rede Dora, aqui na divisão de São Paulo, o Hospital da Bahia, que é um dos grandes hospitais gerais que nós temos na cidade de Salvador, o Centro de Criogenia Brasil, que trabalha com célula-tronco e células de dente de leite, e o Hospital e Maternidade São Mateus, que é um hospital que tem se desenvolvido muito com base na gestão da qualidade na cidade de Cuiabá. Atingimos esses 5 primeiros pioneiros, a meta era final de 2018, esse era o alvo, mas conseguimos chegar dentro do primeiro semestre e agora já nesse comecinho do segundo semestre nós conseguimos ainda adicionar a Farmacá, que é uma empresa de distribuição de medicamentos de alta complexidade, a UTI do Hospital Geral de Goiânia, aqui um exemplo daquele trabalho dentro do Manual de Unidade de Gestão Clínica. O hospital inteiro não será acreditado, não é o projeto, não é o escopo, só a sua UTI. E aqui, com muita gratidão, aí mais uma vez a parceria Tech Laser, nós temos o primeiro serviço de oftalmologia entrando na metodologia, que é o único. Temos alguém presente do único aqui? Será um prazer, vou estar junto com vocês pessoalmente aí na visita de apresentação. Como próximos passos da metodologia, já encaminhando para o finalmente da nossa apresentação, consolidar esse modelo de acreditação de centros e unidades aqui no mercado nacional. Ficamos muito satisfeitos com esse primeiro momento da metodologia aqui no Brasil, 8 instituições ainda sem terminar o primeiro ano. Para vocês terem uma ideia, as metodologias internacionais que estão no Brasil já há 15 anos tem no total alguma coisa na casa de 80 instituições, então fazer 8 em 8 meses é um resultado bem interessante para a gente. Trazer para o Brasil, isso já está acordado com a AXA, com a agência, um modelo de certificação de competências profissionais, onde nós faremos, digamos, para tornar mais claro, a certificação do CPF e não do CNPJ das empresas, dos profissionais que atuam dentro das empresas. E em seguida trazer um modelo de certificação de soluções digitais que a gente acredita ser de grande impacto para a qualidade do sistema, para o nível de rede propriamente dito. E durante toda essa caminhada, retroalimentar o modelo com oportunidades de melhoria e expansão da nossa parceria com a AXA. Aqui no meio, ainda sem exatamente uma data definida, mas no meio desse fluxo, tem também prevista a nossa expansão para todo o mercado da América Latina. Isso já está contratualizado com a AXA também. Nós detemos aí o direito de aplicar essa metodologia em todos os países da América Latina. Eu não sei se vocês repararam, mas uma das instituições que eu citei é a Farmacá. É um serviço de medicamentos de alta complexidade. Um dos elementos super interessantes que nos chamou muito a atenção quando nós fomos à Espanha fazer o treinamento inicial da metodologia é que as farmácias de rua, que aqui no Brasil são esquecidas pelo sistema de saúde, são muito avaliadas do ponto de vista de vigilância sanitária, mas do ponto de vista de qualidade efetivamente do serviço
não fazem parte de nenhum programa de acreditação, lá também são acreditadas. E esse é um elo importantíssimo para a segurança efetiva dos pacientes, porque no final das contas, quando o paciente saiu de uma internação, é lá que ele vai terminar o seu cuidado. Eu queria, desculpa se eu extrapolei o tempo, Enoque, eu queria agradecer demais vocês, tinha muito mais coisa para a gente falar, então nós vamos estar disponível aqui ao longo do dia, fiquem muito à vontade para nos procurar. Pessoal do Único, se já tiver alguma dúvida sobre a metodologia especificamente, estamos à disposição, e quem quiser conhecer com um pouco mais de profundidade algum dos detalhes que a gente contou, eu estou aqui, a Vivian também vai estar aqui, nós vamos participar de uma mesa de discussão, e tem uma equipe nossa do IBS aí, o Felipe e a Gisele, que podem atender vocês da melhor maneira possível. Muito obrigado mais uma vez à organização, obrigado à atenção de todos, foi um prazer estar aqui com vocês.